O Inter acertou a venda de Gabriel Carvalho, uma das principais promessas do clube nos últimos anos. E o objetivo aqui não é falar contigo sobre detalhes, sobre valores, porque isso está sendo divulgado exaustivamente em todos os cantos. Com certeza tu já sabe tudo o que precisa saber em relação a essa negociação. Mas eu quero conversar contigo se realmente é um bom negócio para o Internacional. Se realmente é um negócio que precisava ser feito agora. Será que realmente é bom? Ou o Inter pode se arrepender logo ali na frente? Pode ter sido um tiro no pé? A gente precisa debater, conversar sobre isso. E também sobre a meta muito importante que foi batida pelo clube com essa venda do Gabriel Carvalho. Uma meta batida neste finalzinho do ano de 2024. E também eu quero falar contigo sobre Gustavo Grossi, um profissional que dividiu os colorados. Alguns amam, outros odeiam, uns não queriam mais no clube, outros defendiam a permanência. Mas eu acho, de verdade, que se deve desculpas a Gustavo Grossi. E antes que tu me xingue, que tu já venha com 10 pedras na mão, escuta o que eu vou te dizer. Depois sim, tu opina sobre isso, tu me critica, tu elogia, tu concorda ou tu discorda. Tá combinado? Então bora lá. Mas antes, tu já pensou numa rede social 100% focada no futebol e o melhor, 100% gratuita? O Arquiba chegou, tanto para celulares Android quanto para iPhone. Com o Arquiba, tu pode fazer check-in em estádios de futebol e também em todas as partidas que tu for. E registrar esses momentos em vídeo, em fotos e também textos. Além, é claro, de poder seguir os amigos e comentar, daquela cornetada na derrota do teu adversário, daquele amigo que torce para um time diferente. Enfim, uma rede social 100% focada e feita por apaixonados por futebol e para apaixonados por futebol. O Arquiba tem na sua base de dados partidas de até 10 anos atrás. Então tu pode baixar o aplicativo e fazer check-in retroativo, registrar os momentos que tu já passou, além, é claro, de momentos futuros em partidas e estádios de futebol. O link pro aplicativo tá no comentário fixado desse vídeo. E caso tu baixe, crie tua conta, não se esquece de me seguir por lá. Bom, o Inter então acertou a venda de Gabriel Carvalho para o futebol árabe por 16 milhões de dólares fixos, ou seja, certos que o clube vai receber, e mais 6 milhões de dólares variáveis por metas a serem batidas. Então uma negociação que pode chegar até 22 milhões de dólares. É importante a gente lembrar que o Inter tem 80% do jogador. Os outros 20% desse valor pertencem ao próprio atleta. Mas realmente o Inter fez um bom negócio pelo Gabriel Carvalho? Afinal, é uma das principais promessas dos últimos anos, ou talvez da última década do Internacional. Sinceramente, por um jogador com o potencial que o Gabriel Carvalho tem, eu acredito que em situações normais, o Inter poderia futuramente ganhar muito mais pelo jogador. Tem potencial de muito crescimento. Não à toa a equipe árabe está querendo pagar um valor expressivo por um jogador que não está firmado e que hoje, inclusive, é reserva de seu clube. Mas porque, assim como nós vemos, eles também estão vendo o potencial de crescimento e valorização do jogador. Então sim, o Inter poderia ganhar mais dinheiro no Gabriel Carvalho se conseguisse segurar o jogador por mais tempo. Mas a gente sabe que o Inter é um clube extremamente endividado e que esse dinheiro é muito importante. Vai ser uma das maiores vendas da história do Internacional por um jovem de 17 anos de idade que, repito, hoje é reserva. Hoje é peça de reposição do time de Roger Machado. Então, basicamente, nesse momento, se contarmos as metas a serem batidas, o valor total que pode ser pago, o Inter está garantindo quase 110 milhões de reais para as contas do clube. Em um ano muito atípico. Em um ano que, além de o clube não ter batido as metas desportivas e, consequentemente, não ter embolsado os valores que pretendia nas competições, foi afetado por uma grande
grande tragédia que trouxe quase 100 milhões de reais de prejuízo. Somente essa tragédia. Então o Inter neste momento está ganhando um valor significativo, fazendo uma venda muito importante para os cofres do clube. Para um jogador que sim, tem um potencial enorme de crescimento, mas a gente não sabe realmente até onde vai, se realmente vai conseguir concretizar o que se espera dele. E outro ponto que eu acho muito importante, é um jogador que tem somente 17 anos de idade, só vai poder jogar por lá quando completar 18. E o Gabriel Carvalho faz 18 anos somente em agosto de 2025. Então o Inter garante uma grande venda neste momento, garante um dos maiores negócios de sua história e ainda vai poder contar com o jogador até agosto de 2025. Então vai vender agora, vai garantir essa venda, esse dinheiro importante, e mesmo assim o jogador vai poder ser utilizado em competições como o Campeonato Gaúcho inteiro, parte do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América. Então, óbvio, num cenário ideal, se o Inter fosse um clube saudável financeiramente, poderia se dar o luxo de recusar essa proposta, querer segurar o jogador, fazer uma aposta, apostando que ele vai render o que se espera dele, vai valorizar o que se espera dele e mais pra frente talvez vender por um valor muito mais alto do que vai receber hoje. Mas o Inter não é este clube. O Inter hoje é um clube que não pode se dar a este luxo. E diante de toda essa situação que a gente conversou, ao meu ver, fez um bom negócio. A venda do Gabriel Carvalho é um baita negócio neste momento para o Internacional. E além disso, essa venda faz o Inter bater uma meta muito importante, a meta de negociações de jogadores, que no final deste ano chegou em 200 milhões de reais essa meta. Então, com esta venda do Gabriel Carvalho, o Inter não somente atinge, mas ultrapassa este valor que estava querendo em negociações de jogadores. E mais, esse dinheiro também pode dar um alívio para o Internacional conseguir manter outros jogadores importantes, hoje titulares, casos de Bernabei e o Wesley, por exemplo. E agora eu vou tocar num assunto que eu sei que vai incomodar muita gente, mas como não tenho rabo preso com ninguém, eu tô aqui para falar. Esta venda do Gabriel Carvalho, uma das maiores vendas da história do Internacional, também entra na conta do Gustavo Grossi, que hoje não tá mais no clube e que foi queimado de maneira diária pela imprensa gaúcha e por parte da torcida colorada. Em 2021, quando o Grossi chegou no Internacional, depois de um trabalho enorme no River Plate, que revelou grandes jogadores pro futebol mundial, ele chegou criando categorias que não existiam no clube. Categorias como Sub-15 e Sub-16, justamente para trabalhar melhor com estes jogadores mais jovens, como o caso do Gabriel Carvalho, que hoje tem 17 anos de idade. E lá, em sua chegada em 2021, ele declarou o seguinte, que o planejamento dele no Internacional era de 3 anos, 2021, 2024. Não coincidentemente, em 2024 nós temos o Gabriel Carvalho com 17 anos de idade no time principal do Internacional e se tornando uma das maiores vendas da história do clube. Nós temos Ricardo Matias com 18 anos de idade, também no elenco principal. Nós temos Luiz Otávio, volante de 17 anos de idade, que estreou em Grenal com muita categoria, com muita responsabilidade, sem sentir peso da camisa, e hoje uma opção muito importante para o Roger Machado. Jogadores, todos estes que foram trabalhados diretamente por Gustavo Grossi e que justamente estão despontando no time profissional, estão chegando prontos ou quase isso no elenco profissional, no prazo que foi traçado pelo Grossi lá em 2021. Só que foi criada uma teoria besta de que o Gustavo Grossi era um profissional ruim, mesmo depois de todo o trabalho que ele fez no River Plate e também de ter dito, eu preciso de ao menos 3 anos
para que as coisas comecem a dar certo. E 6 anos para tornar o Inter um clube referência mundial nas categorias de base. Só que, óbvio, ele foi queimado diariamente. E digo mais, sem rabo preso com ninguém. Na maioria das vezes por pura xenofobia. Por não gostarem de profissionais estrangeiros. Não foi a primeira, nem a última vez que isso aconteceu com estrangeiros no Internacional. E veja só. Hoje o Gustavo Grossi, tão queimado por aqui, é o responsável pela base da seleção argentina, a atual campeã mundial e a atual campeã da América. Mas não, pro Internacional não servia. Somente aqui ele era um profissional ruim. No River Plate, um enorme trabalho. Ajudou na reestruturação do River, revelou diversos jogadores pro futebol mundial, jogadores importantes. Agora tá na seleção campeã do mundo, mas pro Internacional foi colocado na cabeça do torcedor que ele não era bom, que o trabalho dele era ruim. E agora tá aí surtindo efeito. Eu quero saber se esses mesmos que inventaram factoides sobre o Grossi, agora vão lá pedir desculpas pra ele. Afinal, repito, ele está diretamente ligado a esta revelação do Gabriel Carvalho, ao Ricardo Matias, ao Luiz Otávio, ao Iago Noal, que daqui a pouquinho tá subindo da base, tudo no prazo que ele pediu, tudo jogadores que foram trabalhados por ele. E mais, sabe o que é pior, torcedor colorado? Que pro lugar do Grossi veio o Jorge Andrade. Pesquisa, torcedor, como é que ficou a base do Internacional depois da chegada do Jorge Andrade. Pesquisa os resultados da base colorada depois da chegada do Jorge Andrade. E tu ouviu algum pio daqueles mesmos que criticavam diariamente o Gustavo Grossi? Tu ouviu algum deles te informar dos fiascos que a base do Internacional estava fazendo nesse ano de 2024? Não. De repente, o problema da base colorada acabou, porque era um profissional que já era conhecido por aqueles mesmos que criticavam diariamente o profissional argentino. E mais, o Jorge Andrade, que foi trazido para substituir o Grossi, que tinha um projeto de longo prazo para o Internacional, abandonou o Inter agora. Não sei se tu sabe. O Jorge Andrade pediu pra sair depois de 10 meses de trabalho. Sabe pra quê? Pra assumir o Curitiba numa Série B. Então o Inter perdeu um dos melhores e mais gabaritados profissionais do futebol sul-americano, que hoje está na atual seleção campeã do mundo, e o profissional que veio pro lugar, além de não fazer nada bom pela base, virou as costas pro Inter e foi embora pro Curitiba. É isso aí. Espero que com isso o torcedor colorado entenda o quanto é influenciado diariamente para queimar bons profissionais. E agora, antes da gente encerrar, eu quero a tua opinião por aqui. Pra ti, a venda do Gabriel Carvalho foi boa? Ou tu acha que o Inter deveria ter esperado mais? Comenta por aqui. E sobre o Grossi, também eu quero saber a tua opinião. Mas tudo de maneira respeitosa. Concorde, discorde, mas tudo de maneira respeitosa. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.